pessoal, tudo bem? Como é que foram de primeira semana? Vocês viram então um pouquinho sobre como poder parar o cigarro, né? Muitos já devem ter marcado aí a data ou até mesmo já tentado ficar os primeiros dias sem o cigarro, né? Nós queremos então que vocês coloquem para nós no papel, né, qual que vai ser a data de vocês e vão mandando pelo WhatsApp aí como que tem sido a experiência de vocês de ficar esses dias sem o cigarro, tá? Pra gente poder reforçar as dicas e tudo mais. Hoje a gente vai falar, né, a nossa sessão 2 vai ser justamente sobre esses primeiros dias sem o cigarro e como é que a gente pode deixar esse fardo aí um pouquinho mais leve, né? Então assim, a gente sabe que os primeiros dias sem o cigarro, especificamente aqueles 2 primeiros dias, são os mais difíceis, né? A questão do desejo, da fissura ali do cigarro acaba sendo bastante intenso nesse período, mas tem uma boa notícia, né? Ele deve durar ali em torno de uns 2 minutinhos essa fissura. A intensidade máxima é em torno de 10 segundos, mas 2 minutos é o pior. Então a vantagem é que a gente consegue aí criar alguns mecanismos para tentar se defender dessa fissura, desse desejo intenso aí pelo cigarro, né? O que a gente pode fazer, então? Tem várias dicas, né? Que a gente vai entrar nessa reunião, né? A gente vai comentar sobre elas e vocês podem tentar colocar em prática isso tudo que a gente vai conversar aqui durante essa próxima semana e durante até o final das reuniões nossas, né? E inclusive depois delas, né? Que a gente também vai estar acompanhando vocês aí para ver como é que tem sido as coisas, tá? Então assim, aí a fissura, né? Pode ser que vocês venham a sentir por muitos e muitos anos, né? Tem algumas pessoas que até hoje, quando falam assim, já estou há 10 anos sem fumar, mas sempre que eu vejo alguém fumando, me dá aquela vontadezinha de leve, né? Só que a diferença é que até lá vocês vão ter desenvolvido muitas coisas, né? Muitos mecanismos mentais e físicos de conseguir lidar com isso sem que isso seja um problema, né? Então, o que acontece? Uma das coisas, então, piores aí é essa fissura. Nesses 2 primeiros dias ela é mais intensa, né? Se vocês conseguirem distrair essa vontadezinha aí com as dicas que a gente vai dar e outras que vocês desenvolverem para vocês mesmos, isso vai ajudar bastante, tá? A abstinência, ela é mais comum, então, nesses 2 primeiros dias. E um outro sintoma que é muito comum de aparecer é a tensão, né? Então, o nosso organismo, quando a gente tem alguma mania, né? Alguma coisa que a gente sempre alimenta esse nosso organismo com isso. Então, um dos exemplos principais nesse caso seria o cigarro, né? O nosso organismo interpreta que aquilo faz parte do nosso organismo. E, na verdade, aquilo não faz parte, né? E o que acontece? A gente acaba, quando elimina aquilo, ou quando para ou diminui a dose, o nosso organismo sente falta, né? Então, às vezes, a gente vai ter tensão, né? Que também tem formas de relaxamento que a gente pode usar para auxiliar nessa tensão, né? Pode dar um pouco de tontura, porque tá começando a retornar ali nos dias sem o cigarro, né? Tá começando a retornar ali um pouco da oxigenação do nosso cérebro. Então, a gente pode, às vezes, ter um pouquinho de dor de cabeça, né? Na falta do cigarro, tonturas, certo? E essa questão da tensão. O formigamento ou dormência nos braços também pode acontecer justamente porque está retornando a circulação, que foi o que vocês viram lá com a doutora Giovana na primeira reunião, que uma das coisas que o cigarro mais afeta é na nossa circulação. Então, vocês vão parando de fumar, vão começar a ter uma melhor circulação e pode começar ali nos primeiros dias a ter esse formigamento e depois isso vai voltando ao normal. Uma coisa que também pode estar acontecendo, né, logo depois que vocês param de fumar, é começar a tossir. Então, assim, eu nunca tive aquela tosse de fumante, agora que eu parei tá começando. Isso pode acontecer, por quê? Nosso pulmão, como vocês também provavelmente viram, né, nas reuniões anteriores,
O nosso pulmão tem lá, a árvore respiratória, ela tem uns cílios que eles batem para tirar as impurezas. Então, fumaça do próprio cigarro e tudo mais. E quando a fumaça do cigarro entra, esses cílios não batem muito bem. O que acontece? Você não tem aquele movimento de expelir aquelas impurezas que estão indo para dentro da tua árvore respiratória quando você fuma. Depois que você para de fumar, os cílios voltam a bater. Então vai sair muita impureza que já estava lá de tempos antes, né? Então você pode começar a ter tosse com um pouquinho de catarro, mas isso é temporário, tá? Em algumas semanas isso pode parar de acontecer, certo? Então a gente tem 4 maneiras práticas aí que vão ajudar vocês a lidarem com esses primeiros dias sem o cigarro, mais especificamente com a fissura e com a ansiedade, né? Você praticando isso todos os dias, depois que você, durante a tentativa de cessação do cigarro e depois de já ter parado, vai ajudar bastante, tá? A primeira dica, então, vamos lá, pessoal, ó. É legal vocês irem repetindo, dá uma pausada no vídeo depois que eu falar e vai repetindo, né? No fim dessa reunião é legal que vocês repitam novamente e para vocês fixarem isso e irem fazendo isso ao longo do tempo, tá? Então, primeira dica, beber vários copos de água por dia. A água, ela é muito necessária no nosso organismo e às vezes a gente esquece de tomar água. E às vezes fica até com fome ou nervoso, né? Achando que é fome, no fim das contas não é, no fim das contas é vontade de tomar água, né? Principalmente pessoas acima de 60 anos, né? Vai diminuindo esse reflexo da sede e não significa que a gente não precise da água, né? Muito pelo contrário, ela é muito necessária, 70% do nosso organismo é feito de água, então a gente precisa estar sempre repondo essa água porque a gente está perdendo ela através de urina, né? Através de suor, então a gente precisa estar reingerindo essa água. Certo? Inclusive, até quando tiverem sem o cigarro e vier aquela fissura, uma das dicas é beber água de canudinho, né? De preferência aqueles biodegradáveis e tudo mais, né? Que não seja prejudicial aí para o ecossistema, né? Beber água de canudinho, tá? Água bem geladinha, vai bebendo devagarinho, você vê que depois de ter tomado essa água, você já vai ter melhorado dessa sensação de vontade de parar, de vontade de parar tudo e fumar um cigarro, tá? Segunda dica, assim que você parar de fumar, tenha sempre com você alguma coisa que você possa estar mastigando, né? Pode ser uma bala, um chiclete dietético ou até frutas, né, ou verduras cortadinhas, né, alimentos de baixa caloria em geral que vocês possam ir comendo. Por quê? Primeiro, volta o apetite, isso a gente vai falar mais na próxima reunião, mas volta o apetite depois que você para de fumar, porque você começa a sentir melhor o cheiro das coisas, né? E você acaba podendo querer substituir também o cigarro, que é uma coisa que você coloca ali na boca, né, por alguma outra coisa que você coloque pela boca. E isso pode causar ganho de peso, enfim, né? Então, por isso que a gente fala, tem alguma coisa, algum alimento para colocar, mas desde que ele seja de baixa caloria, para não engordar muito, né? Tá? Terceira e bem importante dica, né, que é a atividade física. Atividade física, a doutora Nayana, que é educadora física, né, profissional de educação física, vai conversar até melhor com vocês sobre isso daqui a pouquinho. Mas a atividade física, ela é muito importante pra gente e ela ajuda a gente na nossa saúde mental, na ansiedade, que faz a gente às vezes procurar coisas que não deve, né? E ajuda bastante também na nossa saúde física também, como um todo, né? E vai ajudar aí também quando a gente estiver com vontade de fumar. Então, vai distrair essa vontade, vai sair para passear e espairecer um pouquinho, dar aquela caminhada ou fazer algum exercício que você goste de fazer. Isso que é importante para você conseguir manter essa atividade que é tão importante para o nosso cotidiano, que é a atividade física, tá? A quarta dica é respirar fundo para relaxar, né? A maneira correta de respirar é você permitir que o seu abdômen expanda enquanto você inspira. E quando você está fazendo uma respiração profunda com a intenção de relaxar, ter a certeza de que leve mais tempo soltando o ar do que
puxando. Respiração profunda também vai ajudar você a combater o desejo do cigarro, porque faz você se acalmar, né? Então é aquela respiração assim, ó. Quando você inspira, então, o teu abdômen, ele vai expandir. E a tua caixa torácica também, né? E quando você expira, tudo mingua, tá? Então fazer isso várias vezes ao dia pode ajudar, né? Fazer ali, ir para um cantinho tranquilo, mentalizar coisas boas, né? Colocar às vezes uma musiquinha tranquila para vocês estarem fazendo isso aí, né? Pode ajudar também, tá? Só cuidado, porque às vezes essa respiração pode dar um pouquinho de tonturinha. Se vocês tiverem a tontura, para um pouquinho, né? E volta a fazer novamente, certo? Isso ajuda, então, em situações que a gente fica mais nervoso, ajuda quando der vontade de fumar e em outras situações da vida também, certo? Então, agora a gente vai ensinar algumas outras técnicas de como lidar com o estresse, tá? A Nayana vai conversar com vocês. Tudo bem? Eu sou a Nayana, profissional de Educação Física do NASF. E hoje eu vim aqui falar com vocês e ressaltar algo que a doutora Graziella já veio falando nesse encontro, que é a importância da prática regular de exercício físico, né? Principalmente nesse momento que vocês estão parando de fumar. A doutora Graziella já falou, né, dessa importância da prática de atividade física, tanto para a saúde física como mental, né? A gente pode pensar em vários benefícios, tanto na prevenção e no controle de doenças como pressão alta, diabetes. Hoje em dia a gente já sabe que até previne alguns tipos de cânceres, tá? Além disso, também o exercício físico regular, ele é um ótimo aliado no tratamento de depressão e quadros de ansiedade. E quando a gente está pensando em parar de fumar, ou a gente já começou esse processo, né? A gente sabe que uma das coisas que agravam muito são os sintomas de abstinência, né? Não sei se alguns de vocês já começou, já está sentindo. O exercício físico, ele traz pra gente, assim, uns efeitos imediatos de bom humor. Então, assim, a gente já sente na hora, quando a gente faz exercício, uma sensação de bom humor, de bem-estar, né? Isso vai auxiliar muito nesse processo de abstinência. Então, o exercício, quando a gente faz exercício, o nosso corpo, ele produz algumas substâncias, né? Principalmente a endorfina e a serotonina, que são responsáveis pelo esse quadro de bem-estar, né? Por isso que se você está parando de fumar ou quer parar de fumar, inicie imediatamente exercício, tá? Vai ser muito importante, você vai se sentir melhor, principalmente em alguns sintomas de abstinência, como mau humor, irritabilidade e ansiedade, tá? Que são muito relatados. Além disso, às vezes, quando a gente para de fumar, a gente ganha um pouco de peso, não é sempre, mas pode acontecer a gente ganhar alguns quilinhos a mais. Então, o exercício também vai ajudar nessa manutenção do peso adequado, tá? O que a gente pode fazer de exercício? Caminhada, corrida, dança, academia, né? Dentro do que você pode, né? Se você não tiver nenhum problema de saúde que não possibilite, né, algum exercício. Senão você pode escolher qualquer modalidade que você se sinta confortável e que você sinta prazer em realizar, tá? A gente recomenda pelo menos 30 minutos por dia, né, desse exercício. Se você não pode fazer 30 minutos, faz 15 de manhã, 15 de tarde, né? Ou começa com 15, 20, depois conforme você for melhorando ali a parte cardiorrespiratória, for sentindo maior resistência, né? Que você vai sentir porque você tá parando de fumar. E aí fazendo exercício você vai sentir essa melhora que a gente chama no sistema cardiorrespiratório, tá? Então, assim, vocês lembram lá que a doutora Graziella falou daqueles 4 procedimentos práticos, né? Que são muito importantes nesse processo, que é tomar água, bastante água, comer alimentos de baixa caloria, ter sempre eles ali, né, de fácil acesso, a prática regular de exercício físico, que é o que eu vim comentar um pouco mais com vocês, e também os exercícios de relaxamento
e respiração. A doutora Graziela já explicou para vocês como que é a respiração, né? Então vocês podem fazer várias vezes ao dia aquele exercício de respiração, de inspirar pelo nariz e fazer a expiração bem lenta pela boca, tá? Para ajudar vocês nesse processo, eu vou gravar um áudio, tá? Ele vai abaixo do link desse vídeo, então vocês vão receber daqui a pouco um áudio com um exercício de relaxamento. Então vocês vão escolher lá um lugar confortável, que vocês se sintam bem, sem muito barulho, tá? Um horário que vocês estejam mais tranquilos. Vão ligar o áudio, vão seguir as instruções, pode ser deitado, pode ser sentado, vão só escutando o áudio e fazer esse exercício, ok? Espero que estejam acompanhando legal aí os grupos. Qualquer dúvida a gente está aqui à disposição na unidade Carlos Gesso. Um abraço a todos, até mais! Então, pessoal, agora que vocês já aprenderam algumas técnicas de como que a gente pode lidar mentalmente com o nosso estresse no dia a dia, né? Com as nossas fontes de estresse. Então, por exemplo, o que é que tá me deixando estressado, né, nos últimos tempos? É o fato de sair mais tarde do trabalho? É o fato de o vizinho estar incomodando com música alta, né? É o fato de eu estar com problemas familiares? É o fato... Qual que é o problema que tem estressado e que tem te feito ficar mais com vontade de ir atrás do cigarro, né? Então a gente tem que fazer essa autoanálise e ver quais são as fontes de estresse e como que a gente está lidando com elas, né? Então, assim, a grande meta nossa é a gente aprender a ser positivo. Isso não só para a gente conseguir parar de fumar, mas também para a gente conseguir levar uma vida mais tranquila, né? E conseguir também outras metas nossas, né? Então, assim, sermos positivos, né? Isso é muito importante. E também existe um termo que a gente usa que se chama assertividade, né? O que é a assertividade? É eu conseguir colocar os meus sentimentos para fora de uma maneira que não ofenda os outros, mas de uma maneira que eu consiga expressar os meus sentimentos. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa tá numa roda de conversa, as pessoas estão discutindo sobre um assunto e a pessoa tá morrendo de vontade de se manifestar, mas algo impede ela de falar, ela não põe pra fora aquilo que ela tá pensando e com isso as outras pessoas acham que pra ela tá tudo bem e na verdade pra ela gostaria de algo diferente, ela tinha uma ideia para aquilo que ela não conseguiu colocar pra fora. E existe também aquelas pessoas que só a opinião delas importa, né? Que elas vão ser grosseiras para conseguir que aquilo que elas querem seja feito, né? Então, a assertividade, ela não é nenhum nem outro. A assertividade é conseguir colocar para fora aquilo que se sente, aquilo que se deseja de uma maneira educada e que vá conseguir ter frutos, né? Que as pessoas possam dialogar em cima daquela ideia que a pessoa trouxe, né? Então, isso é muito importante, a gente se policiar, né, para ver como que a gente está tentando colocar as nossas ideias ou não colocar no dia a dia, né? Não significa que a gente sempre tenha que exprimir os nossos pensamentos. Vai ter momentos que a gente vai querer ficar mais resguardado e reservar aquilo que a gente está pensando para nós mesmos. Isso não há problema nenhum. Isso pode ser assertivo também, dependendo do momento, né? Às vezes, numa grande confusão, a melhor coisa é esperar para depois conversar, se for o caso, né? Então, assim, vai depender de momentos, vai depender de várias situações, né? Tem algumas dicas que a gente fala, né, para ser assertivo, né? Assertividade é firmeza, né? É firmeza sem grosseria, tá? E algumas dicas assim, então, por exemplo, usar frases curtas e diretas. Por exemplo, um amigo chama você para ir fumar. Você vai fumar para agradar o amigo? Ou você vai falar, não, sai daqui, eu não tô mais fumando, né? Ou então você vai falar assim, olha, fulano, agradeço pelo convite, mas eu estou em processo de parada do cigarro, né? Então te peço que
não volte a me convidar, porque isso pode atrapalhar o meu processo e tudo mais, né, de parar, tá? Então, um exemplo, né, usando aí o que a gente tá tentando fazer nesse exato momento, certo? Segunda coisa, demonstrar que você assume responsabilidade pelos seus pensamentos e usar frases como eu penso, eu acredito, em minha opinião, não é isso, é aquilo, porque a gente não é dono da verdade, né? E agir dessa forma, em algum momento, pode acabar atrapalhando a nós mesmos, não só os nossos relacionamentos, né? Mas como pode prejudicar a gente mesmo, a gente pensar, puxa, por que eu sou assim, né? Tão dessa forma, né? A gente podia ser um pouquinho mais leve com as palavras e tudo mais, né? Uma outra dica também, por exemplo, se você achou que alguém tá caçoando de você, tá falando alguma coisa para te ofender, né? Pedir para essas pessoas esclarecerem o que elas estão falando, né? Por exemplo, você não tem certeza do que elas estão falando. Será que elas realmente estavam fazendo isso ou será que elas falaram alguma coisa que não tinha nada a ver e eu tomei aquilo para mim, né? Às vezes não tinha nada a ver comigo. Descrever os eventos objetivamente, em vez de exagerar, embelezar, distorcer ou mentir. Então, por exemplo, então quer dizer que você parou de fumar? Não, eu ainda não parei, mas estou parando, né? Então, não precisa falar, não fumo mais, eu não sinto mais vontade, não precisa mentir, né? Só falar simplesmente as coisas como elas são, né? Em algum momento, sim, a gente espera que vocês possam dizer, sim, eu parei e não sinto mais vontade e consigo lidar quando a vontade vem, né? Mas, nesse momento, vocês também não precisam falar nada disso pra ninguém, né? Se não for da vontade de vocês. Falar apenas para aquelas pessoas que vocês sabem que vão apoiar, né? Ou então, falar para aquelas pessoas que estão tentando atrapalhar para que vocês não sejam atrapalhados nesse processo de parar de fumar, ok? Olhar sempre nos olhos das pessoas com quem vocês estão conversando, né? Isso é um sinal de que tá sendo firme, né? Naquilo que pensa, naquilo que conversa, tá? Apertar a mão das pessoas ou abraçar as pessoas quando a pandemia passar, né? Com vontade e disposição, né? Para mostrar que realmente você tá fazendo aquilo, né? Porque aquela pessoa, né? Você tá cumprimentando aquela pessoa, você tá, né? Deixando um pouquinho de você com aquela pessoa, né? Bom, no fim, né? Você vai acabar sendo beneficiado por várias formas se você agir assim, né? E essa assertividade, então, é ter a capacidade de se expressar quando quiser e falar aquilo que você está sentindo ou pensando, né? Não significa que vai precisar sempre se expressar, como eu já disse, né? Só nos momentos que realmente isso for necessário e você julgar que isso vai fazer alguma diferença para você e para as outras pessoas, certo? O que acontece? Temos que pensar também construtivamente, né? Por que a gente tem que pensar construtivamente? Porque a gente tá aqui porque a gente acredita que consegue parar de fumar, né? Então não adianta assim, não, eu já tentei, eu não consigo, vou parar por aqui mesmo, já não consegui colocar a data que eu queria para parar de fumar. Isso não tem problema. A partir de agora, vamos tentar novamente, né? Várias pessoas já tentaram várias vezes até conseguir ficar sem completamente, né? Então a gente tem que pensar assim, não, eu já consegui fazer tal e tal coisa, eu já consegui chegar até aqui, então por que é que eu não posso parar de fumar? Tantas pessoas já conseguiram, eu sou capaz. Então a gente tem que estar sempre falando isso pra gente mesmo, às vezes escrever, sabe? Eu sou capaz, colocar lá na carteira, colar na geladeira, né? Pra gente estar sempre falando pra gente mesmo que a gente pode e a gente vai, ok? Então, querer é poder, né? O que eu queria também conversar com vocês, né? A gente tem ali na página 14 desse livretinho 2, né? Tem uma tabelinha, né? Que fala justamente aí como é que a gente tá lidando com as nossas fontes de estresse. Então, em cima tem um exemplo, né? Fontes de estresse, as atitudes. As atitudes seriam: aceito a situação, não faço nada. Busco alternativas para lidar com a situação, é a segunda, né? Ou elimino a situação. E de que forma eu faço isso, né? Então, ali tem, por exemplo, um exemplo de um relacionamento ruim com o vizinho. A pessoa aceita a situação e não faz nada.
mas com isso tá perdendo noites de sono, tá ficando estressada e com dor de cabeça no dia a dia. Será que isso compensa, né? Ali, a outra fonte de estresse, o trânsito na hora do rush. Busco alternativas para lidar com a situação. Como que eu faço isso? Eu continuo a dirigir nessa hora, mas faço exercícios de relaxamento. Então ali, parou no sinal, dá uma alongadinha, escuta uma musiquinha, faz a respiração, né? Pensa, mentaliza coisas boas, né? Então é uma forma muito bacana de lidar com essa situação, certo? Saída após o horário normal de trabalho. O que a pessoa faz? Organiza as tarefas ao longo do dia. Então elimina essa situação organizando. Acontece que às vezes a gente não vai conseguir eliminar a situação, né? E aí como é que a gente faz, né? Pra fazer essas coisas. Algumas pessoas acham que eliminar a situação vai ser indo lá, sendo agressivo com a pessoa. Isso não vai eliminar, muito pelo contrário, vai aumentar o problema, né? Então a gente tem que pensar como que a gente vai lidar com as nossas fontes de estresse, certo? Aí a gente está encorajando aí vocês a fazerem a tabelinha própria de vocês, né? Quais são as atitudes que vocês, quais são as fontes de estresse de vocês, o que vocês estão fazendo para modificar isso e de que forma, ok? Se a gente tende a aceitar todas as fontes de estresse, isso pode significar que a gente não está sendo suficientemente ativo para fazer as nossas mudanças construtivas na vida, e isso inclui a questão do cigarro, né? E se a gente tende a querer eliminar todas as fontes de estresse, né? Aí também tem um problema, porque, né, o estresse é necessário para a gente conseguir se colocar em movimento também, né? E às vezes, né, o enfrentamento desse estresse precisa ser feito, né? Se por um motivo ou outro a gente não está conseguindo lidar com algum tipo de estresse, de estressor, a gente tem que ter em mente que o cigarro não é a solução para esses problemas, ok? Isso é muito importante, porque o cigarro é meu amigo, o cigarro é aquilo, mas quando foi que o cigarro foi lá resolver um problema para você? Não, né? Ele não fez isso, certo? Então, vamos repensar se esse cigarro é amigo do jeito que a gente acha, né? Certo? Então, o conceito-chave que a gente quer trazer, né? É que esses pensamentos construtivos, eles produzem sentimentos construtivos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acaba usando o álcool e o cigarro. Se ela conseguir parar de fumar agora, ela vai ter muito mais chance de conseguir se livrar mais rápido da bebida alcoólica também, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Não precisa fazer nada ao mesmo tempo, né? Vamos uma coisa de cada vez. Porém, isso é uma coisa que vai mostrando para você que você já conseguiu uma vez e não é por isso, porque é difícil ou porque tal coisa, que você não vai conseguir outra vez, certo? Vamos fazer desse momento um momento único para a gente conseguir, né, atingir metas aí na nossa vida, né? Então, não apenas com relação ao cigarro, mas mentalizar todas as coisas boas que a gente quer atingir na nossa vida e pensar que a gente vai conseguir, certo? A gente aguarda então vocês encaminharem para nós as datas que vocês se colocaram para parar de fumar, né? E a forma que vocês optaram para fazer essa tentativa de parada, e a gente quer ir acompanhando vocês nesse processo, certo? Um abraço e até a próxima!